Olá, ouvintes! Me chamo Mavi e vou comentar sobre o marco temporal e os impactos sobre os povos indígenas. Eu sou do povo Macuxi, tenho formação acadêmica em História pela Universidade Federal, também sou mestre pela respectiva universidade no programa de pós-graduação Sociedade e Fronteira e vou comentar sobre o marco temporal, os significados, quem defende e por que os povos indígenas são contra a grande maioria do movimento social indígena. E, em primeira mão, já falo que o marco temporal é uma ação do Supremo Tribunal Federal que defende que os povos indígenas só podem reivindicar terras onde já ocupavam ou estavam no dia 5 de outubro de 1988. Que já demonstra que nega muito da nossa história a partir de 1500. Quem defende essa tese são os ruralistas, principalmente as instituições ligadas à agropecuária, né, que têm um grande interesse nas nossas terras. Os povos indígenas, e aí eu remonto um pouco para mim, que também sou indígena, não defendemos, pois dentro dessa ação nós visualizamos que perdemos direitos conquistados, principalmente sobre as terras já demarcadas. A tese do marco temporal, ela ignora que nós fomos expulsos de nossas terras sobre violência por causa da expansão rural e urbana, principalmente por causa do desmatamento, né? E a proliferação de doenças. A nossa história ela é marcada por essas questões e demonstra que a partir desse marco temporal ela ignora totalmente que nós perdemos parte dos nossos povos, das nossas línguas, né? E para demonstrar um pouco sobre isso, a tese ela começou a ganhar força em 2007, com o parecer emitido pela Advocacia Geral da União, que atendeu um julgamento específico de uma terra indígena, ou de um caso também de uma terra indígena de demarcação, que foi o caso do povo Xoclen, de Santa Catarina, e também sobre a terra indígena Raposa Serra do Sol, aqui em Roraima. Mas que não vou adentrar a comentar sobre isso, mas que nesse momento a bancada ruralista, as pessoas ligadas ao agronegócio, entraram com uma ação também, pedindo vista sobre as terras indígenas, valendo para outras terras indígenas no Brasil inteiro, o que chamam hoje de marco temporal, né? E agora, em pleno ano pandêmico, em plena pandemia, né, do Covid-19 que nós estamos passando, voltou à tona a discussão do marco temporal, porque ela foi aprovada num conjunto de um projeto de lei, o projeto de lei 490/2007, que já vinha desde de 2007 com essa questão, né, da votação sobre terras, sobre a revisão de terras indígenas, e ela foi aprovada no dia 22, terça-feira, na Comissão de Constituição e Justiça, por 40 votos a 21. Esse texto base, ele mudou a regra para a demarcação de terras indígenas e vem dentro dele outras propostas que violam nossos direitos e que nós, povos indígenas, não defendemos. Porque na prática, essas propostas, elas legitimam e legalizam violações cometidas contra nós, povos indígenas. Dentro de uma realidade, antes de 1988, nós sabemos que os povos indígenas viveram em confinamento de reservas diminutas, remoção forçada em massa, tortura, assassinatos e até criações de prisão. É por isso que nós somos contra. E essa aprovação do marco temporal, ela significa a anistia de crime, né? E aí a gente percebe que parece que o Estado ele quer anistiar crimes cometidos contra nós e dizer que aos que seguem invadindo nossas terras
que a grilagem, que a expulsão e o extermínio de indígena pode ser legalizado. Na verdade, isso já acontece, né? Nós vivemos em um ano de 2020, um ano muito difícil. Vemos nossas lideranças sendo atacadas e sendo mortas no Pará, no Amazonas, a questão das terras no Nordeste. Então a gente percebe que essa política de extermínio ainda continua, e com a aprovação do marco temporal ela é legalizada, porque ela alimenta invasões às terras indígenas já demarcadas, ela fomenta conflito no campo e principalmente a violência. Nós percebemos, por exemplo, no estado de Roraima, onde também tem a concentração de terras indígenas, a invasão das nossas terras. As terras indígenas, por exemplo, do povo Yanomami, que foi e está sendo invadida por madeireiros, por grileiros e por garimpeiros, né? O povo indígena morrendo por conta de doenças causadas pelo garimpo. E a gente percebe que o Estado, ao invés de proteger, ao invés de cumprir a Constituição, cumprir o que está escrito, ela acaba legitimando ainda mais esses conflitos. E, por incrível que pareça, sendo apoiado ainda mais, né, esses conflitos e essas invasões. E é por isso que eu sou contra, porque ela nega a nossa história. Ela nega o nosso interesse, na verdade. Porque se o marco temporal e se a lei 490/2007 fosse do nosso interesse, com certeza nós estaríamos defendendo, nós estaríamos dizendo para ela ser aprovada, mas não. Nós, a grande maioria, somos contra, porque ela nega a nossa história. A nossa história ela não começa em 1988, ela é muito anterior, e é por isso que nós lutamos pela terra. Uma da grande tese dos ruralistas que eles usam para falar que o marco temporal tem que ser protocolado, tem que ser, é que nós queremos demarcar grandes áreas, nós queremos demarcar o Brasil inteiro, que na verdade não. O que nós queremos é apenas as terras que têm significados para nós, as terras tradicionais, né? As terras que têm um sentido, o que na verdade é seguir os critérios de tradicionalidade garantidos na Constituição, que não incluem a questão do marco temporal. É por isso que eu sou contra o marco temporal, porque ele legitima violações do nosso direito, a perca, né, deles e principalmente essas invasões, como eu já tenho dito. E conversar um pouco com os ouvintes que venham conhecer a nossa história, porque a nossa história ela não é bonita, ela é cheia de conflitos, mesmo cheia de genocídio, e é muito triste para nós vermos nosso povo ainda hoje lutando pelas terras que são de direito, que está na Constituição, né? E que hoje está sendo violada, porque foi aprovado esse projeto de lei, mas que nós não vamos desistir. Nós vamos continuar na luta, continuar pelo nosso bem viver, pelo bem de nossos povos, os povos do Brasil inteiro, contra essa PL, contra o marco temporal, e fazer um apelo para que eles possam assinar também contra o marco temporal. Eu vou colocar um link abaixo do meu podcast, e para vocês comentarem também um pouco do que vocês sabem sobre os povos indígenas. Nós podemos estar comentando talvez depois sobre preconceito, sobre racismo, principalmente num estado altamente racista, altamente preconceituoso em relação a nós indígenas. Usam, através dessa PL, questões relacionadas ao desenvolvimento, que nós somos contra o desenvolvimento. Na verdade, nós somos muito a favor do desenvolvimento social, principalmente voltado à sustentabilidade. E só para endossar um pouco mais, para eu falar sobre essa questão voltada ao marco temporal, com certeza eu li livros importantes, eu consultei o movimento em si, vendo o que estão reivindicando, o que estão falando e o que está sendo debatido. Desde já eu agradeço a atenção, comentem mesmo,
falem o que sentem, porque aí também eu vou estar explanando um pouco sobre mim, né? Eu agradeço a todos e um grande abraço. Se protejam, usem máscara e se vacinem. Beijos!